Amém, amém. Fiquemos de pé só pelo tempo suficiente para lermos Gálatas capítulo 2, versículos 19, a parte B, parte final, e o versículo 20, a parte A. Depois nós voltaremos a este texto para termos uma visão por completo, agora destacando só a parte final do versículo 19 e a parte inicial do versículo 20, e eu quero convidar a congregação para ler comigo. Essa parte que diz: estou crucificado com Cristo. Você pode ler comigo? Estou crucificado com Cristo. Agora a parte A: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Podem se assentar, fique à vontade. Nós vamos meditar nesse texto, buscando a compreensão da palavra de Deus, sob a iluminação do seu Santo Espírito, para compreendermos o que vem a significar crucificado com Cristo. Esta expressão que nós acabamos de ler e que é tão preciosa para compreendermos todo o ensino do Novo Testamento acerca da nossa união com Cristo. Nós temos observado desde a última quinta-feira que os evangélicos, nós costumamos iniciar bem, mas corremos o risco de tropeçar no caminho. Ou seja, iniciamos com a convicção de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador pessoal, que somente pela fé nós podemos receber a salvação por Ele oferecida, que é um ato da graça divina, que não envolve o nosso mérito. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então iniciamos bem na doutrina da salvação, mas a salvação envolve não só esse momento inicial, mas também o que nós chamamos de santificação, até a glorificação. Então o que nós temos observado e temos discutido com os irmãos à luz da palavra de Deus é que nós precisamos continuar com a mesma postura de fé em toda a nossa vida cristã, desfrutando, aprofundando, conhecendo mais profundamente a nossa união com Cristo. Nós percebemos, não só pela observação de muitas igrejas denominadas evangélicas, como na nossa própria experiência. Podemos falar do que nós acompanhamos na nossa vida e também na vida dos irmãos que estão mais perto, que, apesar de começarem assim, como nós descrevemos, logo começam a pensar e a agir como se a base do discipulado, da santificação e a própria vitória contra o pecado e o mal dependessem de algum mérito, ou de algum esforço, ou de qualquer que seja a participação humana nesse processo. E aí, de cara, nós precisamos já apontar na direção de que é claro que há a participação humana, mas como resposta, como reação, como cooperação à iniciativa e à ação contínua de Deus em nossa vida. Por isso, nós nos voltamos para Gálatas, porque nesta epístola, muito importante, o apóstolo Paulo está defendendo a liberdade cristã diante da lei mosaica, diante dos rituais e das práticas
da lei, da antiga aliança, e ele está defendendo isso para aqueles que foram salvos entre os gentios, os crentes estrangeiros aos judeus, que eram estranhos a eles, mas que foram incluídos por Deus no plano da salvação. E esse é um mistério que Deus usou o apóstolo Paulo para revelar, um mistério que estava oculto, inclusive da nação de Israel. Ele então está defendendo a liberdade dessas pessoas que se convertem e, não sendo judias, não estão obrigadas a seguirem aqueles rituais. O acordo inicial entre cristãos judeus e gentios é que os judeus continuassem praticando, por exemplo, adorando no templo, Rogério. Continuassem com a prática da circuncisão, eles eram judeus. Eles compreenderam a mensagem, então isso não iria afetar a sua compreensão da doutrina da salvação e do relacionamento com Jesus. Agora, os gentios, que eram estranhos a tudo isso, distantes, por que eles deveriam ser obrigados? Paulo está discutindo isso. Inclusive, nesse capítulo 2, ele relata um confronto que teve com o próprio apóstolo Pedro, apontando não um problema doutrinário do apóstolo Pedro, mas um problema de comportamento. Aqui não há uma contradição na palavra de Deus entre dois apóstolos. Há uma confrontação no comportamento. E isso, meus irmãos, inclusive para nós, vem como um ânimo, porque nós também somos humanos e nós entendemos que Pedro precisou ser corrigido. Então, ele está confrontando Pedro porque ele, sendo judeu e sendo dirigido por Deus para evangelizar os da circuncisão, os judeus, assim como Tiago e João, entendia que não precisava impor aos gentios aqueles rituais. E quando estava com os gentios, ele abria mão. Mas quando chegou um grupo de líderes, chamados de judaizantes, que estavam querendo perverter aquela igreja com esse outro evangelho que o apóstolo Paulo está combatendo, Pedro então mudou o comportamento e passou a ter restrições. Inclusive o próprio Barnabé também foi contaminado com essa influência. É nesse contexto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está, inclusive, defendendo o seu apostolado e usando o confronto com o apóstolo Pedro para dizer que ele é apóstolo assim como Pedro. É nesse momento, então, que ele fala da sua própria experiência e diz que ele é um daqueles que tiveram um encontro com Cristo e que nesse encontro foram crucificados juntamente com Cristo, e porque morreram com Cristo, não estão mais debaixo da lei. A lei que apontou a necessidade da condenação, porque mostrou, revelou o pecado, agora já não tinha mais efeito nenhum, porque ele já havia morrido. A lei cumpriu seu papel, ele então se uniu a Cristo pela cruz, na morte, e poderia então agora também desfrutar da vida de Cristo, que não ficou morto, não ficou preso à cruz, mas agora vivia porque ressuscitou, e ele também desfrutava desta ressurreição juntamente com Cristo. O que ele está dizendo? Ele também diz no capítulo 3, nós lemos o capítulo 2, versículos 19 e 20, e agora podemos ler o capítulo 3, versículo 11, quando ele diz assim: e é evidente que a lei, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E o 12 diz: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou você, aqui há uma pausa, ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. Só que a lei não conduz à vida, a lei só conduz à morte, porque ela aponta o pecado, inclusive a sentença para o pecado. Mas ele está dizendo, nós vivemos não debaixo da lei, porque a nossa condenação
já foi levada por Jesus para a cruz. Olha o que o versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então a lei agora já não tem mais efeito, os cristãos já não vivem mais pela lei, mas Cristo, que morreu em nosso lugar e levou sobre si a maldição da lei, nos dá vida. Então nós precisamos morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. É aí que entra então o sentido dessa expressão, crucificado com Cristo. E, meus irmãos, vamos nos deter um pouco mais nesta expressão, porque ela é muito preciosa e muito profunda. Para nós, crucificado com Cristo. É interessante que aqui a ideia é que nós fomos crucificados juntamente com Cristo, no mesmo momento e no mesmo lugar. Então a ideia aqui é que nós fomos com Cristo até a cruz há 2000 anos atrás. Não precisa do atrás, só há 2000 anos. E aí a nossa cuca funde, porque é o seguinte: nós estamos em 2021. Como é que nós fomos lá, mais ou menos no ano 30 da nossa era, no Monte Calvário, em Jerusalém? Fomos pela fé. E Deus, que não está limitado ao tempo, nos levou àquele momento e àquele lugar. Então nós estamos crucificados juntamente com Cristo. O que nós usamos no português, a preposição com, não aparece no grego. Porque no grego o substantivo é que dá esse sentido, é que empresta essa preposição. Aí na tradução a gente precisa colocar uma preposição. Mas no grego está Cristo. Só que está num caso chamado dativo, que implica no seguinte: no lugar ou na esfera na qual existe aquilo a que se refere. Então, o dativo está falando de um lugar. E ele então empresta uma preposição para identificar que você está naquele lugar, com aquela pessoa, naquele momento. Outro detalhe que nos escaparia é que esse verbo, crucificado junto, crucificado com, então, está na voz passiva e exige então um agente. Quem é o agente? Cristo. Quando Paulo diz: estou crucificado com Cristo, aí eu fui comparar as traduções, deu empate. 3 colocam estou crucificado, 3 fui crucificado. Então deu empate. Mas é porque é difícil mesmo traduzir, porque está se referindo àquele momento em que Cristo morreu, mas tem validade atual. Então, nós fomos crucificados com Cristo, mas o efeito dessa união com Cristo na cruz permanece. Então é como se nós ainda estivéssemos lá, mas não estamos, porque já estamos vivendo os efeitos da morte de Cristo conosco. O agente dessa crucificação foi Cristo. Ele nos crucificou consigo, Ele nos atraiu para si, nos levou juntamente consigo. Ou seja, na nossa salvação, mesmo que nós fôssemos até a cruz e morrêssemos pelo nosso pecado, não teria validade, porque nós estávamos debaixo da lei, condenados por ela, porque nós desobedecemos a lei. Então a lei é como um raio-x, é como uma tomografia. Ela, infelizmente, não serve para curar, mas ela serve para dizer onde está a doença. Então a lei é aquele raio-x, aquele exame de imagem. Então está lá, os 2 grandes mandamentos, né? Jesus destacou 2, dos 10, o decálogo. Os judeus contavam 613. Então essa estrutura legal
é colocado diante de você como espelho, e então começa a aparecer logo os pontos que precisam ser investigados, e fatalmente você vai descumprir. Basta que você cumpra um, porque todos estão interligados, tanto que Jesus, quando disse que eram dois, ele disse que era como se fosse um, porque amar a Deus e amar o próximo não tem como desassociar. Então todos estão associados, se você quebrar um, acaba quebrando o outro. Se você quiser resumir, você resume no mandamento do amor, então você deixou de amar, descumpriu toda a lei. O que acontece então, mesmo que nós morrêssemos para a nossa salvação, e aí nós já estamos entendendo que nenhum sacrifício pessoal, nenhum esforço pessoal é suficiente, porque nós somos pecadores, e nós não somos capazes de retirar de nós essa maldição, essa condenação. Então Cristo é o agente, é aquele que nos levou até a cruz consigo. Então fica assim: Cristo é o agente com o qual Paulo foi crucificado, e Paulo permanecia crucificado quando escreveu. A ideia que ele está comunicando é que ele continuava crucificado, por isso que a tradução às vezes diverge. Fui crucificado ou estou crucificado com Cristo. Eu prefiro estou crucificado com Cristo, porque comunica melhor o sentido. Eu estou crucificado. E para intensificar seria assim: eu estou crucificado permanentemente com Cristo. Eu estou crucificado permanentemente. Eu não consigo me relacionar com Deus a não ser estando com Cristo na cruz. E aqui agora vem algo que precisa ter um impacto na sua visão sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a vida cristã, sobre a sua participação na igreja, sobre a sua missão nesse mundo. Deus nos vê como se estivéssemos no Calvário há 2000 anos. E só assim é possível nos relacionarmos com Deus. Quando Ele olha para nós, hoje, 21 de outubro de 2021, Ele nos vê há 2000 anos no Calvário, crucificado com Cristo. De modo que estar crucificado com Cristo significa que nós agora podemos ter o relacionamento que Deus quer ter conosco. Agora eu encontrei um exemplo que mostra como isso tem impacto na nossa santificação. Você lembra dos 2 ladrões da cruz? Um missionário norte-americano, irmão Gessi, que eu pude assessorar enquanto estava em Camaçari, na Bahia, ele disse: olha, só aqui no Brasil é que vocês chamam o ladrão de bom, dizendo que tem um mau ladrão e o bom ladrão. Só no Brasil que tem o bom ladrão, porque na verdade são os 2 ladrões da cruz. Em Lucas capítulo 23, você conhece a história, mas Lucas nos dá um flash, e ele diz que um dos ladrões começou, 23, versículo 39, começou a dizer: o Senhor não é o Cristo? Então, salva-te pelo menos a ti mesmo, né? Porque não tem como salvar mais a ninguém. O outro, então, disse: você não teme a Deus? Uma vez que você está pendurado nessa cruz, assim como Ele, pelo menos nessa condição, você não é capaz de ter temor a Deus? Aí ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Confissão de pecados. Confissão de pecados. Mas este nenhum mal fez. Reconhecimento da justiça que há em Cristo. Isso é fantástico, meus irmãos, porque isso aqui é teologia, só que Lucas fez de forma narrativa. Isso aqui é teologia narrativa. Ele está dizendo: olha, é preciso que você confesse seu pecado e que você creia que há justiça em Cristo, suficiente para cobrir o seu pecado.
Aí o 42 diz, e acrescentou Jesus. Aqui há o clamor. Há o clamor. Quem clamar, será salvo. Quem invocar, será salvo. Não é assim? Faz parte da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vejam, os 2 ladrões morreram, mas só um morreu com Cristo. Os 2 morreram e Cristo também morreu, mas um deles, irmão João Batista, morreu com Cristo no sentido que Paulo está dizendo, estou crucificado com Cristo. Estava ali do lado, mas Cristo, como agente da crucificação, atraiu aquele homem para si, se uniu a ele, porque ele não poderia fazer nada. A pergunta é, o que aquele homem poderia fazer para ser salvo? Além de confessar o seu pecado, reconhecer a justiça que há em Jesus e clamar para ser salvo. O que ele poderia fazer? Nada. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. A grande questão para nós entendermos a santificação é a seguinte: vamos agora, numa imaginação bíblica, vamos imaginar que aquele homem descesse da cruz, fosse absolvido, e ele passasse a viver 30 anos. Você percebe, irmão Rogério, que Jesus já disse que ele estaria no paraíso? Percebe, Marcelo, que nada que ele fizesse depois daquele período ali definiria a sua salvação? Quem fez tudo foi Jesus. Jesus foi à cruz, não como ele, o malfeitor, mas foi em nosso lugar. Jesus ofereceu a sua justiça a ponto dele ter reconhecido, ele confessou seus pecados, e Jesus disse, você está salvo, e você estará comigo, você estará unido a mim. O que é o paraíso? O paraíso é o lugar onde Deus está presente, é o lugar de paz, de felicidade, que nós desfrutamos na presença de Deus. Ou seja, é o destino eterno, é a salvação. Se aquele homem pudesse ter descido da cruz e ter vivido 70 anos, durante 70 anos, a sua oração, o seu jejum, a sua esmola, o seu envolvimento missionário, nada disso acrescentaria alguma coisa à sua vida espiritual. Tudo de que ele precisava e que ele veio a receber, ele recebeu de Cristo. Agora, é claro, ele permaneceu na cruz e morreu. Eu já disse aqui em outra ocasião, e eu sempre volto a esse exemplo, que, por exemplo, ele não pôde experimentar a restauração da sua família. Ele não pôde. Porque Deus não suspende as consequências do pecado quando Ele nos absolve da condenação. Precisa administrar. Não quer dizer que ele viveu como um ser humano, viveria melhor, como um ser humano perfeito. Não, ele entraria num processo de amadurecimento, certamente ainda com muitos vícios, lutando a cada dia como nós, todos os dias. Mas a questão é, meus irmãos, no dia em que nós cremos, confessamos nossos pecados, confiamos plenamente na justiça que há somente em Cristo, invocamos o seu nome, nós fomos salvos, e a partir desse dia Deus nos vê naquele madeiro há 2000 anos atrás. Hoje, quando Deus olha para você, Ele lhe vê crucificado com Cristo há 2000 anos. Então, que isso tenha um impacto na busca da sua santificação, no seu discipulado, que isso tenha um impacto na visão que você tem do que você pode fazer. Faça tudo o que vier às suas mãos, com todo esforço, com toda gratidão, mas como consequência do que Jesus fez e você jamais poderia fazer. Ele lhe deu graça. É assim que devemos viver a santificação. É assim que nós lemos a continuidade, essa outra frase tão importante.
já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora que eu estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Agora que eu morri com Cristo, eu posso experimentar do poder da ressurreição. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, eu continuo sujeito às limitações, às fraquezas da carne, eu continuo vivendo nessa terra, nesse mundo tenebroso. Vivo pela fé no Filho de Deus. Não é somente a salvação que é pela fé, é a nova vida que é pela fé, todos os dias. Quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nosso Deus. A vida cristã se mantém pelo poder da vida de Cristo em nós. Se fosse possível por um só instante retirar o poder da vida de Cristo, o poder da ressurreição dentre os mortos, a maior demonstração de poder da nova criação, se fosse possível, não existiria vida cristã. Você entraria nesse esquema do mundo, do desempenho, da competição, da classificação, dos níveis que você iria disputar para alcançar, e tudo isso poderia arrancar aplausos, poderia se traduzir em uma promoção, num bom conceito na sociedade, na reputação, tudo isso que é digno e que nós experimentamos, mas nada disso seria capaz de manter a sua união com Cristo. Nós recebemos pelo ato de fé e devemos continuar com a mesma postura, com a mesma fé, vivendo pela fé, como foi no início da nossa união com Cristo. Agora, nós temos da parte de Cristo um propósito. Por que Ele nos uniu consigo na cruz? Por quê? Qual o propósito? Nós sabemos que esse propósito é anterior à criação. É um propósito que está na própria sabedoria de Deus. Ele nos uniu a si mesmo na cruz para que, através de uma vida santificada, transformada, através do crescimento na obediência aos seus mandamentos, nós pudéssemos refletir a sua glória. Nós pudéssemos demonstrar ao mundo o seu poder. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aos judaizantes. Olha, se vocês estão pensando que acrescentando algum ritual ou alguma prática à fé em Cristo, vocês estão amadurecendo, desenvolvendo a salvação, ao contrário, vocês estão diminuindo, enfraquecendo, vocês estão reduzindo Cristo. Ele precisa ser o agente exclusivo para que a sua vida reflita a glória dele, sem mistura com a sua participação nesse processo. Não que você não faça nada. Isso não significa que o discipulado se reduz a uma inação, a um quietismo. Então eu vou ficar aqui parado, como alguns dos nossos irmãos ao longo da história propuseram. Nós vamos ficar quietos, nós vamos orar, não vamos fazer nada, e o Espírito Santo vai nos mover, e então nós vamos cumprir a sua obra. Vamos esperar o Espírito Santo nos mover. Não, ele já está em relacionamento conosco, e esse relacionamento é dinâmico, e nós vamos fazendo, e vamos recebendo a sua direção, o seu impulso, a sua influência, e vamos conhecendo mais da palavra de Deus, e vamos realizando sim a sua obra, amando o próximo, cuidando, tendo misericórdia do outro, cooperando para que o reino de Deus expanda, tudo isso para a glória de Deus. É aqui, meus irmãos, que nós podemos voltar ao Evangelho de Lucas mais uma vez e lembrar do imperativo do discipulado e lembrar de Lucas 9, 23, você vai lembrar comigo. Lucas 9, 23 que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Agora nós estamos diante de uma aparente contradição, porque nós entendemos que
que Paulo está ensinando àqueles irmãos que o agente dessa crucificação é Cristo, que uniu o crente a ele na cruz. E nós vimos que o verbo está na voz passiva, foi uma ação de Cristo. Mas agora Cristo está dizendo: tome cada dia a sua cruz e me siga. É imperativo ativo. Então, temos uma contradição aqui? Não, não temos uma contradição. A questão é que nós obedecemos a esse imperativo baseados no poder de Cristo demonstrado na cruz e na ressurreição. Se Ele deu a ordem, é porque é possível obedecer. E como é possível obedecer? Através do poder da sua vida em nós. Ele não nos ordenaria se Ele mesmo não se incumbisse de nos capacitar com a disposição para desenvolvermos essa vida. Agora, como é que nós desenvolvemos? Então, como é que nós entendemos a santificação? É aí que há uma inversão, porque normalmente nós pensamos que santificação significa acrescentar, fazer obras, cuidar das pessoas, pregar, evangelizar, se envolver na igreja, acrescentando. Mas a ordem de Jesus se apresenta a nós no sentido inverso, porque Ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz negando a nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Então, na verdade, continua no sentido passivo, porque não é para acrescentar nada a Cristo. Nós obedecemos a Cristo retirando de nós o que está impedindo que Ele use nossa vida, retirando de nós a influência do mundo, retirando de nós o egoísmo, retirando de nós o pecado, nos esvaziando, para que Ele possa nos preencher com a sua vida e assim a nossa santificação venha a frutificar. E aqui eu encontro mais uma ilustração que nos ajuda, que é a enxertia. Pense na união com Cristo a partir da enxertia. Você tem uma árvore que já foi condenada. O nome dessa árvore é Adão. Essa é uma árvore que só vai produzir pecado, porque a sua raiz já está contaminada. Não tem como. Não tem como. O fruto que ela produz está contaminado. Mas há uma salvação para essa árvore. Ela precisa ser cortada, mas antes de ser cortada, retira-se um galho dela. Então existe um corte, o primeiro corte. E existe uma outra árvore, essa é pura. Essa vai gerar fruto, que é o amor de Deus, sendo conhecido, se tornando disponível. É a justiça de Deus, é a vontade de Deus. Mas é preciso fazer um corte também nessa árvore, no tronco, para que no lugar do corte, exatamente onde o ramo foi cortado, aconteça a enxertia. Se acontecer o corte no tronco e no ramo, então é possível que a seiva passe para o ramo, para o galho. O que é o corte? O corte no tronco e o corte no galho é a morte. Essa ferida é a morte. E a seiva é o poder da ressurreição. Então, nós fomos enxertados em Cristo pelo agricultor, que é Deus, o Pai. E nós morremos juntamente com Cristo. Ou seja, nós fomos cepados, nós fomos retirados de uma árvore que só produzia pecado e mal. E agora nós morremos, porque não existe mais ligação. Nós então fomos enxertados em Cristo e a partir de agora nós podemos produzir fruto que é fruto de justiça, que é fruto de vida. Vejam o que o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Como o apóstolo Pedro comunica exatamente este sentido ilustrado pela enxertia. Carregando ele mesmo
em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ele morreu, ele sofreu o corte, nós também morremos com ele, e agora a sua justiça é possível de ser experimentada e compartilhada através da nossa vida. Eu guardo o que Andrew Murrow falou sobre a crucificação com Cristo. E guardo com carinho porque ele expressou de uma forma que eu nunca conseguiria expressar. Ele disse o seguinte: Cristo veio e tomou o meu lugar. Portanto, devo colocar-me no seu lugar e ali permanecer. Cristo veio e tomou o meu lugar, portanto, devo colocar-me no seu lugar e ali permanecer. Há somente um lugar que é, ao mesmo tempo, seu e meu: a cruz. Esse lugar é dele, porque ele, ou por ele escolher espontaneamente, mas também é meu, em razão da maldição do pecado. Ali, na cruz, ele foi buscar-me, e é somente ali que eu posso encontrá-lo. Crucificado com Cristo. O lugar exato da união com Cristo é a cruz. Deus lhe vê crucificado com Cristo há 2000 anos, naquele madeiro, no ano 30 da nossa era em Jerusalém. É a partir dali, daquele lugar, que você pode então receber de Deus o poder da ressurreição, que é poder para você praticar justiça, para você obedecer, para você ser o filho que Deus quer que você seja, semelhante a Jesus. Agora, meus irmãos, para concluirmos, nós precisamos buscar uma resposta bíblica para um problema que está diante de nós. Por que que o evangélico, que crê em tudo isso que nós acabamos de expor, com relação à sua salvação, abandona esse ensino com relação à santificação? É o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas: por que vocês tão depressa abandonaram a fé que vocês receberam com o meu evangelho? Por que tão depressa? Nós precisamos lembrar que existe um fascínio no legalismo. Precisamos reconhecer que o legalismo evangélico nos seduz, nos fascina. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque nós somos tentados a manter o controle da nossa vida religiosa, da nossa reputação. Há uma tendência natural para o ser humano caído de querer ter o controle da expectativa que as pessoas têm, da nossa reputação, da nossa imagem. Então, isso nos fascina, porque a religião é um prato cheio, convenhamos. A religião é um prato cheio, porque a gente consegue memorizar os passos, decorar como é que se faz. Como é que faz para se tornar membro da primeira igreja batista? Aí procura o pastor: olha, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Não, pastor, é como é? Levanta a mão, então vou lá. Aí depois participa de uma classe, aí depois se batiza, depois participa da vida da igreja, e aí dá testemunho. Ou seja, há uma tentação por trás da religião de que você esteja no controle, e isso fascina. Por isso que nós muitas vezes somos seduzidos e abandonamos. Agora, talvez a explicação mais apropriada seja o orgulho mesmo. O orgulho de querer produzir justiça própria, de querer merecer alguma coisa diante de Deus. No fundo, nós não voltamos à cruz, mas recuamos ao Éden, e estamos diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, e diante daquela possibilidade de decifrar a vida, de explicar as coisas,
de tomar as decisões sem levar a soberania de Deus em conta, de ser, em certa medida, o nosso próprio Deus, ou ser Deus a nosso próprio juízo. Orgulho. Então nós precisamos fazer o quê? Primeiro, nós precisamos renovar diariamente a decisão de tomar a nossa cruz. Não vale você ter ido a Cristo com fé, confessado como ladrão da cruz, e depois você abandonar essa dependência, esse reconhecimento. Todos os dias você deve renovar essa decisão de tomar a sua cruz, crendo que é o imperativo que você deve obedecer, mas que o poder, a capacitação vem do próprio Senhor Jesus, que é o agente. Segundo, negar-se a si mesmo, esvaziando-se de pensamentos e de influências do mundo. Isso é um processo consciente que você precisa fazer todos os dias. Reduzir a influência do mundo. Jesus não vai retirar você do mundo. Na oração sacerdotal, em João 17, ele disse ao Pai que não pedia para que os discípulos fossem retirados do mundo, mas que fossem livres do mal. Você precisa conscientemente reduzir todos os dias a influência do mundo. Você precisa dar um basta na amizade com o mundo. Você precisa deixar de amar o mundo, porque senão você está se colocando como inimigo de Deus. Então você precisa fazer um detox. Você precisa selecionar melhor o que você lê, o que você assiste, as amizades que você cultiva, os lugares que você frequenta. Você precisa mesmo se esvaziar, retirar todo esse lixo cultural que é produzido, nós sabemos, em parte porque Deus deu ao ser humano dons e talentos, mas também em parte corrompido pelo pecado. E a gente vai consumindo, precisa se esvaziar. E precisa, como o apóstolo Paulo, buscar o conhecimento de Cristo, a participação nos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Por último, nós devemos buscar uma comunhão íntima e contínua com Cristo, todos os dias, especialmente através da oração e do estudo da palavra. Não apenas no sentido negativo, retirar aquilo que não agrada a Deus, esvaziar a sua mente, mas preencher com a comunhão com Deus, especialmente através da oração, onde você vai ouvir Deus lhe dirigindo os passos e também vai poder falar para Deus, confessar, agradecer e apresentar sua vida diante dele, mas também estudando a palavra de Deus. Que bom que você está aqui e que você frequenta a escola bíblica dominical, e nós sentimos a maior alegria em poder servir a igreja nesse ministério, mas não é suficiente. Você precisa cultivar esse hábito diariamente, para que você, todos os dias, volte ao lugar em que Deus lhe encontrou e lhe uniu a Cristo, que é a cruz do Calvário. É isso que nós podemos chamar de santificação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos agora, em oração também uns pelos outros, entender que tudo isso vai desembocar, tudo isso terá como consequência o nosso envolvimento também com a igreja, os nossos relacionamentos. Então, oremos uns pelos outros. Nós temos alguns pedidos de oração que nos chegaram através de diversos meios, o WhatsApp da secretaria, o nosso aplicativo, aqui também certamente no canal nós já temos. Vamos orar pela Linéia, o pedido que o irmão Ednelson faz, orar pela sua saúde, orar pelo irmão Vilela, que fez uma cirurgia no olho e está se recuperando, orar pela Maria Isabel, que é irmã do irmão Vicente, idosa, numa casa de repouso e agora mais recentemente com um quadro agravado, precisando de cuidado. Oremos por esta vida. Também o irmão André, esposo da Andréia, pede oração à igreja pela sua família. Vamos orar nesse instante? Amado Senhor, nós cremos, ó Deus, que o mesmo poder que nos transformou
e nos uniu a Cristo, que é o poder da ressurreição. Esse mesmo poder, ó Deus, nos leva a viver cada dia unido ao Senhor Jesus e expressando, demonstrando, ó Deus, a presença de Jesus em nossas vidas através da obediência ao Senhor, através do cuidado com o nosso irmão. Agora, ó Deus, por exemplo, nós apresentamos diante do Senhor essas situações. A maior parte delas são situações de saúde, a irmã Vilela, a Linéia, a Maria Isabel, tantos outros irmãos, ó Deus, que estão precisando, ó Pai, da cura, da intervenção do Senhor. Nós suplicamos ao Senhor que faça conforme a Tua vontade, mas que use nossa vida, ó Deus, também para abençoarmos esses irmãos. Abençoa também as famílias, assim como o irmão André pede, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para que nossas famílias possam experimentar essa verdade que nós cremos a cada dia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.